Então, vamos iniciar agora o estudo sobre a Escola da Livre Interpretação Científica do Direito, François Genis, para além do Código, explicando sua ideologia. O precursor da Escola da Livre Interpretação Científica do Direito foi François Genis, citado por diversos autores como responsável pela ruptura com o modelo tradicional, embora não ignorasse a presença e a necessidade do sistema legal. Por esta razão, talvez a maior contribuição da teoria de Genis está dentro do campo das lacunas do direito, quando não há norma jurídica prevendo o fato. Deve o juiz extrair objetivamente, cientificamente, os dados da realidade para, então, construir o direito aplicável ao caso concreto, do dado ao construído. Como a gente viu, diferentemente da escola da exegese, a escola da livre interpretação científica do direito, ela traz um ponto a mais. Ela traz um ponto que vai nos dizer não somente quão importante é a lei, como fonte primária de direito, mas ela vai trazer também uma autodenominação do que vai ser o início das leis secundárias do direito, secundum legem. Temos primeiro legem, prater legem e secundum legem. Então, ela já vai trazer aquilo que nós vamos conhecer mais à frente, nos estudos que vão se seguir sobre as fontes secundárias do direito. Então, nesse quesito aqui, o juiz, para François Genis, né, ele teria nessa escola a diligência de fazer o quê? Ele teria não somente que analisar a lei, mas na ausência da própria lei, ele deveria extrair objetivamente e cientificamente, como a gente já viu no positivismo, que seria aquela análise científica, aquela análise do fato em sociedade. Então, os dados da realidade para então construir o direito aplicável ao caso concreto, do dado ao construído, aquilo que foi dado e aquilo que será construído. Portanto, seria no momento de silêncio ou de indecisão, ou até mesmo de indefinição do legislador, que caberia ao juiz interpretar com bases científicas livremente a norma jurídica a ser aplicada ao caso em análise. Com isto, torna-se possível a atividade criadora do judiciário, que passa a determinar decisões às lides por meio de tarefa interpretativa para além do Código Civil. Por isso que aqui no começo ele explica Escola da Livre Interpretação do Direito, para além do Código. Quando ele fala aqui, ele coloca essa questão livremente a norma jurídica a ser aplicada ao caso em análise, ele está falando aqui referente, quando ele toca aqui no nome do legislador. Quem é que cria a norma jurídica? O legislador. Nós conhecemos os três poderes: o judiciário, o executivo e o poder legislativo. O poder legislativo traz os legisladores, que hoje, como nós conhecemos, na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados. Eles vão legislar criando leis. E essas leis que são criadas muitas vezes não se aplicam aos casos concretos. Por quê? Porque a sociedade evolui com uma velocidade muito maior do que com a que os legisladores conseguem criar a lei. Para que a lei seja criada, é preciso que seja feita uma análise da sociedade, é preciso que seja visto pontos importantes para que aquele bem comum seja alcançado. Então, muitas vezes, o legislador ele não consegue alcançar a sociedade e essas leis ficam com lacunas, ficam com vazios, que, como eu falei, serão interpretados e serão conciliados de acordo com uma interpretação livre, mais baseada na lei. Então, quando ele fala aqui, com bases científicas, livremente a norma jurídica será aplicada ao caso em análise. Com isto, torna-se possível a atividade criadora do judiciário, que passa a determinar decisões às lides por meio da tarefa interpretativa para além do Código. Então, isso vem dizer que, nessa escola, a Escola da Livre Interpretação Científica do Direito, não somente será utilizado a norma, mas também regras científicas sociais, que não foi explicado aqui, para que, na ausência da lei, tá, consiga ser colocado aí em ponto, essas lides consigam ser resolvidas. A gente conhece a época do non-linque. Na época do non-linque funcionava da seguinte forma: isso foi bem anterior
a Revolução Francesa, bem depois do século das Luzes. O que acontecia? O legislador, o judiciário, quando o legislador não tinha feito uma norma para aquele caso concreto, acontecia o fato jurídico que a gente chama de non liquer. Então, no caso, quando não tinha lei, o juiz ele não poderia decidir. Era muito baseado no que acontecia lá na escola de exegese. Então ele ficava lá, aquele réu lá, ficava lá aguardando o legislador analisar aquele caso concreto para que fosse criada uma norma, uma sanção para aquele fato que ocorreu. Então isso acabava que difundia e demorava até um pouco mais para que fosse feita o que a gente chama de justiça. Então é isso aí, vamos ficando por aqui com a Escola da Lei de Interpretação Científica para não ficar muito longo. Continuidade, a gente vai falar sobre Escola Sociológica do Direito.